5 minutos. Bom dia a todos e todas. Quero aqui, em nome do Congemas, representando o presidente José Rodrigues Júnior, agradecer o convite feito pelo senador Paulo Bauer e cumprimentar o nosso companheiro, o deputado Eduardo Barbosa, que tem sido um grande lutador, um guerreiro na comissão parlamentar do SUAS. Tem nos auxiliado muito, aberto as portas desta casa. Cumprimento os meus colegas de mesa e vamos rapidamente às nossas considerações, visto ao tempo, né? Estamos num momento histórico muito importante da assistência social, porque este ano estamos comemorando 10 anos de SUAS. Sistema Único da Assistência Social, já consolidado, com legislação própria, formado com musculatura. Dentro do Sistema Único da Assistência Social, nós temos a lei federal que o criou, no seu artigo 6º, inciso B, dizendo que o SUAS ele é executado pelo poder público como garantidor de direitos ao cidadão, mas também com a complementariedade das organizações da sociedade civil. Então, enquanto gestores, nós temos que pensar, enquanto operadores do SUAS, não apenas no poder público, mas também nas entidades, porque elas complementam os nossos serviços lá na ponta. Elas trazem uma expertise de mais de 500 anos, especialmente na alta complexidade, quando ela faz o acolhimento de pessoas, crianças, adolescentes, pessoas em situação de rua, com muito afinco. E essas entidades, elas chegam onde o poder público não pode chegar. Então, nós temos que pensar nelas. E quando nós falamos aqui do marco regulatório, nós temos que parabenizar o marco regulatório. Ele é importante, ele vem complementar a nossa legislação. Porém, ele tem que ter algumas adequações para não ferir o nosso Sistema Único de Assistência Social. Ele é necessário reconhecer as especificidades que a lei federal e a Constituição da Política Nacional da Assistência Social traz para a execução do nosso serviço. Dentro do SUAS, nós devemos executar serviços de forma territorializada e descentralizada. Nós devemos formar vínculo com a população em geral. E o que acontece? Nós temos lá uma restrição bastante séria que nos impede de publicar chamamentos públicos em caráter específico, territorial. Ele deve ser em caráter nacional. E aí fica uma reflexão. Um país continental como o nosso, com dimensão continental, com especificidades culturais completamente diferentes. Uma entidade lá de Roraima, com todo o conhecimento e expertise nas comunidades indígenas, vem executar um serviço em São Gabriel com toda a cultura do gaúcho. Isso é absolutamente impossível. Para que nós façamos as nossas parcerias, é necessário que as entidades estejam inscritas nos conselhos municipais de assistência social de seus municípios, que essas entidades tenham utilidade pública municipal para receber o recurso. Então, nós não podemos permitir que este chamamento seja feito em caráter nacional. Temos uma outra preocupação, ainda com relação às organizações de sociedade civil, que são os encargos que a lei traz e a interpretação ampla que ela traz. Quando se trata de fazer contratações de recursos humanos de acordo com o artigo 37 da Constituição. Concordamos plenamente, a entidade, ela executa o recurso público e, para tanto, ela faz um serviço público e precisa de transparência, de impessoalidade, de todos os princípios. Mas ela não pode, de maneira nenhuma, ser obrigada a ter atitudes que concernem o poder público. Então, na questão de recursos humanos, na questão de quadro de compras, também nos preocupa muito e deve ser visto. E, enquanto colegiado, lembramos que a política pública, a política nacional, ela prevê a constituição das câmaras intersetoriais, tripartite e bipartite, que são formadas por gestores públicos municipais da assistência social do município e do Estado. Num país com mais de 5.500 municípios, nós temos que ter agremiações, nós temos que ter associações. Essas associações estão impedidas de receber recursos públicos. É absolutamente vedada na lei.
é absolutamente vedado. Então, nós não podemos permitir que isso termine. Isso vai totalmente de encontro à lei federal, isso vai totalmente de encontro à lei 12.435 e à Política Nacional de Assistência Social. Porque os colegiados, o CONGEMAS, o COEGEMAS, o FONSEAS, ele agremia os servidores públicos que, neste momento em que são gestores, são servidores. Como é que os nossos colegiados vão funcionar e nós vamos cumprir a política nacional, implementando, indicando para a CIT e para a CIB, se nós não tivermos esses colegiados bem formados, funcionando? Então, existe aí uma grande preocupação nesse sentido também. Entendemos, particularmente, que o chamamento público ele vem garantir e ele vem trazer segurança ao gestor público e também às entidades, às organizações. Porque, no momento em que nós vamos ter uma comissão ali avaliando os projetos, no momento em que nós vamos ter o poder público chamando os serviços que são necessários para a execução do SUAS em cada município, e vamos ter uma comissão monitorando, que este é o mais importante. Nós temos que ter monitoramento, avaliação, indicadores para saber onde está sendo executado esse recurso público, de que forma está sendo executado e saber de tudo aquilo que está sendo cumprido nos planos de trabalho. A partir desse momento, nós vamos ter segurança. Porém, entendemos fundamental que se avalie com muito cuidado as outras políticas públicas. Aqui nós falamos o que nos preocupa muito na questão da assistência social. São questões que, se nós colocarmos o marco regulatório com essas orientações que presentes, sem as alterações necessárias, nós vamos estar ferindo uma lei federal, que é a 12.435, estamos ferindo a Política Nacional de Assistência Social e o SUAS como um todo, que hoje está já organizado e fortalecido, necessitando ser operacionalizado. Hoje temos uma capilaridade de serviços do Estado no Brasil todo, capilaridade rara. Nós conseguimos levar CRAS e CREAS para quase todos os municípios desse país. Mas nós temos também que avaliar que é necessário nós respeitarmos as peculiaridades de cada um desses CRAS e desses CREAS, e respeitar as especificidades de cada povo, de cada população que vai ser atendida. É importante nós pensarmos que existem serviços que já estão sendo executados há muito tempo, especialmente na alta complexidade, isso nos preocupa muito. Nós temos que pensar que as organizações sociais, elas criam vínculo com a população e elas chegam onde nós não chegamos. E se nós rompermos serviços, nós estaremos, muitas vezes, não mais fortalecendo vínculos, que também faz parte da nossa política, mas nós estaremos rompendo vínculos, fragilizando vínculos. Então, aqui está, assim, uma das nossas grandes preocupações, deputado, senador, para que esta Casa Legislativa avalie com muito cuidado, para que esse marco regulatório ele venha realmente encerrar esse ciclo maravilhoso que é o SUAS, né? Onde nós temos toda a organização do poder público e, a partir daí, também estaremos organizando a sociedade civil, mas com muita cautela, para que a população não seja prejudicada. Eu não sei se eu passei do meu horário. Agradecemos a exposição da senhora Magali Basile, dentro do prazo regulamentar, portanto, merece nossos cumprimentos. E queremos também aqui dar as boas-vindas à senhora Aleteli Santos e também ao senhor Hamilton Bernardi Júnior, que já foram citados há poucos instantes e que acabam de chegar. E, segundo eu soube, tiveram que enfrentar primeiro uma muralha de credenciamento para poder adentrar o prédio. Infelizmente, vivemos tempos difíceis. Ontem, aqui no Senado, tivemos até um momento de pugilismo entre um motorista e um deputado. Mas, felizmente, o gongo soou antes de alguém ter uma consequência mais grave por conta das agressões. Já que nós começamos aqui da esquerda para a direita, eu já vou, então, passar a palavra ao senhor Hamilton Bernardi Júnior para que faça a sua exposição, esclarecendo a ele e à senhora Aleteli
que o tempo é de 5 minutos, prorrogável por mais 5. Aos 4 minutos a campainha toca, daí você tem mais 5, depois para mais 6, aliás, para terminar a sua exposição. Com a palavra do senhor. Bom dia a todos, caro senador Paulo Baier, deputado Paulo Barbosa, demais integrantes da mesa. Eu sou atualmente, fui já 3 vezes prefeito, senador. Sou atualmente secretário de Finanças de Campinas e funcionário do Banco Central licenciado. A questão do marco regulatório, nós entendemos a importância dele, que deve, eu acho que é um caminho que a sociedade está trilhando. Não temos como se opor, mas temos algumas questões práticas para o avanço da questão do marco regulatório. A primeira questão é a vigência dele. Nós entendemos que o ano que vem é um ano de eleições, nós temos a lei da responsabilidade fiscal e nessa lei os prefeitos não podem deixar dívida para outro mandato, não podem deixar restos a pagar que não tenha o seu comprometimento, não tenha o seu valor financeiro nas contas. E qualquer adequação do marco regulatório, nós não vamos conseguir fazer sem aumento de despesas. Por quê? Você vai acabar, com essa regularização, você vai acabar, por toda a regularização, ou uma planta, quando você vai fazer um trabalho de funcionários, de adequação do plano de cargos e salários, vai fazer um marco regulatório, as adequações que são feitas acabam sendo feitas pelos maiores valores praticados. E nós implementarmos isso no ano de eleição, no ano que tem lei da responsabilidade fiscal, no momento de crise que nós vivemos no país hoje, as prefeituras passando dificuldades, nós estamos, todas as prefeituras com uma necessidade no dia a dia de conter despesa, a maioria tendo déficit. A gente implementar, não acho, na nossa avaliação, não é saudável ser implementado num ano com tantas dificuldades, um plano tão importante quanto esse marco regulatório. Eu acho que nós precisamos fazer num momento mais tranquilo. A Frente Nacional de Prefeitos propôs para 2017. Quero ainda alertar que o ideal seria 2018, porque esses 2 anos há uma previsão de dificuldades financeiras, econômicas, e entendemos que não é um momento propício para fazer essa adequação. E essa é a nossa sugestão de alteração da implantação da data. Não negamos a importância, tem que ser feito, mas na atualidade, nesse momento e nessa conjuntura, acho que seria prejudicado, podendo até você querer nivelar por baixo e atrapalhar as entidades. Não acho um momento propício nem para as entidades, nem para quem vai fazer parte desse marco regulatório. Uma outra questão é quando você tem recursos públicos para as entidades. Nós temos uma entidade de prefeitos municipalistas, Frente Nacional de Prefeitos, o Conselho Nacional de Municípios, a Associação Brasileira de Municípios, fóruns estaduais, e que não é cargos vitalícios, são pessoas que estão no exercício daquelas funções que estão exercendo. Não é alguém que tem uma função e que montou alguma ONG, que vai estar trabalhando nessa ONG e que tem um vínculo com essa ONG. São cargos transitórios de que pessoas que estão no exercício, todos esses cargos são compostos de prefeitos e não tem essas associações algo que esteja um dono. Ela acaba sendo algum prefeito que está respondendo naquele momento por essas associações ou de congêneres, algo que são pessoas que foram eleitas para ter uma entidade representativa e que acaba tendo um vínculo muito grande com o Estado. No dia a dia nós temos congresso, nós temos trabalho e nesses trabalhos entendemos ser importante que a participação do Estado. Então essas são as 2 sugestões que nós temos para que conste que a sociedade de entidades, de prefeitos possam continuar, não sejam negado o trabalho conjunto com o Estado e a outra que a gente adia para 2017, o marco regulatório. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Hamilton Bernardes Júnior
E é preciso esclarecer que esta sessão está sendo gravada, ela está disponível para qualquer pessoa pela internet, caso alguém deseje conhecer a manifestação dos convidados, e também os integrantes da comissão que desejarem conhecer melhor o assunto também poderão acessar as informações através da nossa assessoria aqui da comissão. Além da divulgação que os trabalhos terão através da TV Senado, da Rádio Senado e da Agência Senado. Nós concedemos a palavra agora à senhora Aletele Santos. Desculpe a dificuldade de dizer, mas é a primeira Aletele que eu conheço. Por isso é exclusiva e merece, obviamente, eu mereço seu perdão por não ser tão rápido na pronúncia. Peço, então, que Vossa Senhoria faça a sua apresentação e damos sequência ao trabalho. Absolutamente perdoado, presidente. Em nome do presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, eu agradeço a oportunidade de participar dessa audiência pública e apresentar o posicionamento dessa entidade. Cumprimento os representantes do CONASEMS, CONGEMAS, FONSEAS, SNAS, deputado Eduardo Barbosa e o senador Paulo Baier e a Frente Nacional de Prefeitos. A Assembleia de Secretários Estaduais de Saúde entendeu pela impossibilidade de aplicação da Lei 13.019 ao SUS e que o CONAS deveria, então, atuar nas instâncias adequadas com vistas à consecução desse objetivo. Em face do tempo designado, eu me permito apresentar os 4 principais pontos para esse posicionamento do CONAS, que não seria possível apresentar todos os pontos discutidos na ocasião. Para o CONAS, para os secretários estaduais de saúde, a inteligência da Lei 13.019 não abrange serviços continuados. Do jeito que ela está posta hoje, ela diz respeito a objetos que tenham começo, meio e fim. Então, isso se tornaria inaplicável para o Sistema Único de Saúde. Como é possível observar do histórico das normativas que tratam de transferências voluntárias, há sempre uma exceção para o SUS. Isso é possível observar de vários decretos e várias portarias na aplicabilidade para o Sistema Único de Saúde. Um outro fator que faz esse posicionamento, e talvez o principal deles, é o artigo 199, parágrafo 1º da Constituição. O que ele diz? Ele diz que as instituições privadas atuarão no SUS de forma complementar. Então, quando o sistema público não conseguir prover toda a oferta, ele recorre à iniciativa, às instituições privadas, para que o façam de forma complementar. E, para isso, o artigo 199 da Constituição, ele é explícito nos instrumentos. Ele diz contratos de direito público e convênios. Então, a Constituição foi explícita nos instrumentos. E um outro ponto que é crucial para os secretários estaduais de saúde diz respeito à especificação de territorialidade, que é essencial para a garantia da oferta de ações e serviços de saúde. Esse ponto, ele é contraditado pela leitura do artigo 24, parágrafo 2º, da forma que está posta hoje na Lei 13.019, porque esse artigo diz que será vedado admitir, prever, incluir ou tolerar qualquer item que seja entendido como frustração de competitividade, e o que seria também um grande dano para o Sistema Único de Saúde, porque a leitura rasa desse artigo, ele já compromete toda a lógica de regionalização e de formação de redes de atenção em saúde. Esse mesmo raciocínio se aplica aos artigos 31 e 32 da lei, que dizem natureza singular do objeto do plano de trabalho e identificação de metas que puderem ser atingidas por única entidade específica.
O entendimento dos secretários estaduais é que, ainda que a lei de saúde assim os caracterize, da forma como está redigido na Lei 13.019 hoje, isso pode ser interpretado por qualquer órgão de controle, por quem tem interesse em impugnar editais de chamamento, como uma intenção exclusiva de perseguir a inexigibilidade. Essas exigências, elas não consideraram, no que diz respeito ao sistema de saúde, os artigos 198 da Constituição e os 7º, 8º e 18 da Lei 8080. Outro ponto que foi bastante discutido entre os secretários é que a miscigenação de diplomas legais que existem na Lei 13.019 culminou num excesso de regras. E esse excesso de regras burocratiza as relações existentes entre as organizações da sociedade civil e as secretarias de saúde da forma como está hoje. Um outro ponto sobre esses artigos ainda diz que, na interpretação dos secretários estaduais, a exigência de que as organizações da sociedade civil estejam aptas a uma concorrência, porque a Lei 13.019 exige um ranqueamento entre entidades, faz com que essas relações se tornem ainda mais dificultosas, porque o SUS, para além dos serviços complementares, tem os serviços suplementares. Então, a entidade, a organização da sociedade civil, ela pode fazer opções entre o mercado complementar da saúde ou até mesmo suplementar. Outro ponto diz respeito ao financiamento do SUS. Assim como o SUS tem financiamento tripartite. Então, para a análise de financiamento do SUS, há que se haver uma concordância entre PPAs, LDOs e LOAs de todos os entes federados. Então, apesar dessa vastidão legislativa no que diz respeito ao financiamento, o SUS é um sistema subfinanciado. E, na medida de que a lei prevê a possibilidade de uma elevação de custos na ordem de 15% para abarcar despesas indiretas e ainda a permissão de que sejam incluídas despesas trabalhistas, remuneratórias e rescisórias dos empregados das entidades, essa possibilidade financeira não existe ao Sistema Único de Saúde. Como não bastasse essa restrição da ordem econômica, a Lei Complementar 141, no seu artigo 4º, ela faz o elenco das despesas que são admitidas como despesas em saúde. E esse tipo de despesa não encontra guarida na lei complementar. Então, há ainda uma contraposição legal entre o que está disposto na 141 e a 13.019. Mesmo, de novo, a hipótese concorrencial do SUS, face à livre iniciativa privada. Como o verbo da Lei 13.019 é poder arcar com esse tipo de custo, as organizações da sociedade civil, e todos nós sabemos que em muitos lugares do país há restrições de oferta, elas podem optar por locais em que há disposição de se arcar com esse tipo de custo. Então, há também esse risco para o Sistema Único de Saúde. Nesse ponto, também é importante lembrar a proposta de emenda constitucional 84, que está em trâmite nessa casa, e ela diz respeito da proibição da criação de despesa para outro ente. Ainda que não aprovada, ela encontra-se em trâmite e a Lei 13.019, com esse verbo poder, ela pode estar criando despesa para outro ente. Meu tempo já está esgotado, eu poderia falar de vários outros itens que foram debatidos pelos secretários estaduais, como o impedimento das relações, de novas relações com entidades, com organizações da sociedade civil que tenham idade inferior aos 3 anos exigidos na lei,
o risco sanitário da identificação nominal de organizações da sociedade civil nas respectivas leis orçamentárias anuais, os debates jurídicos acerca da constitucionalidade da lei e da